pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Fechou 2025. Tem muitas novidades por aqui. Nós vamos ter também outros programas, o Game Show, às sextas-feiras, às 8 horas da noite. Então vocês não podem perder. Assistam o meu na quinta, dia de TBT é dia de Fechou. E na sexta-feira, no Sextou, vocês têm Game Show também. Então, bora lá para nossa primeira convidada deste ano. É a minha amiga Karen Azevedo. Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Karen Azevedo, sou advogada e especialista na área de família. Gente, a Karen, eu conheci a Karen no trabalho, né? Quando a gente trabalhava lá na prefeitura, ela é uma ótima advogada, especialista em direito de família. E o que mais, Karen? E sucessões. E sucessões. E na área civil, galera. É assim, família e civil tá lá. Contrato, pensão, guarda, tá tudo interligado. É isso aí. A gente vai conhecer um pouquinho da história da Karen. Tirar algumas dúvidas sobre direito de família, né, e algumas outras informações. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no comentário, que aí depois a gente manda para a Karen e a gente responde vocês, né, Karen? Isso mesmo, galera. Qualquer dúvida, eu vou estar junto com a Fernanda e a gente vai conseguir trabalhar com vocês. É isso aí. Então, Karen, conta para mim um pouquinho como que surgiu a vontade de você trabalhar com direito. Ai, meu Deus, esta pergunta é complicada. É uma vontade muito antiga, né? Eu sempre quis ajudar muitas pessoas e os meus familiares sempre tinham que resolver algumas coisas e não tinham condições de entender como resolver. Aqueles problemas famosos com Claro, Vivo, que você tem na sua casa e você não consegue, aí você vai no Reclame Aqui, não resolve, você vai no Procon, não resolve. E aí eu comecei a trabalhar em uma empresa que lidava direto com apreensão de veículos retomados e conheci como funciona o direito, como você chegar a resolver os seus problemas de uma maneira mais fácil. E aí que eu escolhi fazer a faculdade de Direito para ajudar as pessoas e graças a Deus é o que eu consigo fazer hoje. Ai, que legal. Eu sou publicitária, né, de formação, mas eu sempre gostei muito dessa parte do direito da comunicação, né? Eu tinha essa parte na faculdade, né? Tudo que falava assim, tipo, sobre direito do consumidor, né? Essa questão de propaganda enganosa, saber toda essa parte de legislação, era uma parte também que sempre me encantou muito. Nunca seria advogada, mas é a parte do direito da comunicação ou marketing político, que é uma área que eu também atuei bastante, eu sempre gostei dessa parte. E eu sei que conhecimento, ele liberta, né? E Sim, assim, eu sei que você deve receber lá no seu escritório muitas pessoas que, né, não têm esse conhecimento dos seus direitos. sim. Isso te gratifica de você poder sentar com uma pessoa e, tipo, e conseguir explicar para ela uma coisa que, tipo, talvez nem passasse pela cabeça dela? Não, assim, o mais prazeroso de trabalhar nessa área é você mostrar para a pessoa que ela consegue ter o que ela quer da forma correta, porque muitos acham que eles não vão conseguir. Um caso muito interessante, que para mim foi que para mim mais me chocou, foi de um pai que estava pagando pensão para um filho de 30 anos. Aí Nossa. você olha e fala assim: "Ele tem 30 anos, por que que ele está recebendo pensão alimentícia?" Mas muitos não sabem que quando você é obrigado por lei a pagar pensão, obrigatoriamente você tem que pedir para parar de pagar essa pensão. E aí ele não sabia e não conseguia também que parasse o desconto direto do salário. Então, graças a Deus, eu consegui e em menos de 30 dias com o processo, ele conseguiu ter o salário dele novamente, integral e sem esses descontos. E assim, ele falou, nossa, doutora, muito obrigada. E é gratificante a resposta dos clientes, sabe? Quando Uhum. eles olham para você e falam assim: "Ai, doutora, foi o melhor dia para mim". E acho que para ele também, considerando, né, todo o Uhum. tempo que ele já estava pagando uma pensão desnecessariamente. Entendi. Querendo ou não, o filho ele já era adulto, já. Já casado, com filhos, carro, saudável. Aí você olha e fala assim: tantas pessoas precisam realmente disso? Uma criança com deficiência, uma mãe que tem um custo muito alto com médicos. Essa criança, sim, a Sim. pensão não pode retirar,
ela vai manter até enquanto essa criança for incapaz. Agora, já no caso dele, ele era uma pessoa extremamente saudável, não vinha necessidade dele estar continuando pagando essa pensão para o filho, né. Entendi. Uma coisa que você tocou aqui que é interessante, eu tenho um público, que são pais e mães atípicos, né, Uhum. porque eu sou mãe atípica, o Filipinho, ele tem TEA, né, o transtorno do espectro autista, e você falou aqui, assim, se a pessoa se o filho tem uma deficiência, né, aí ok. Então, você consegue explicar um pouquinho pra gente como funciona essa questão de, por exemplo, porque muitas das mães, 90% é a estatística, de mães atípicas são, Mães solos. são mães solos, são Entendi. divorciadas. Como que funciona essa questão da pensão para uma criança, no caso, né, de autista ou com alguma outra deficiência? Então, no caso da criança que tem deficiência ou qualquer outra, uma criança atípica, essa pensão é implementada com base no gasto dessa criança. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que a pensão alimentícia, ela não é só para gastar com roupa e sapatos. Ela vai englobar o aluguel, a água, a luz, a internet, tudo que essa criança precisa para sobreviver. E em casos ainda mais complexos, que são de uma criança que você precisa ter um custo mensal com remédios, médicos, tudo isso tem que ser colocado no papel. Então, quando você vai no advogado, é interessante que você leve o laudo da criança, o custo que você tem com o médico, com o remédio, para que essa criança consiga receber de volta desse pai uma ajuda de custo maior do que o normalmente seria. O mais importante também é que você especifique como é essa criança, porque se você não falar isso, o juiz não vai entender, o advogado não vai saber e vai colocar só uma pensão normal. Então você tem esse direito de manter essa pensão por um longo prazo e se essa criança for incapaz e não conseguir nunca se manter, essa pensão vai se garantir até o fim da vida dela. Nossa, então é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né, nessa questão de no caso de ser divorciada, se essa pensão ficaria para criança até 18 anos, que geralmente é 18, 21, depende se 18 aos estuda. 24, né, Ah, tá. porque aí se você tem 18, normalmente você entra na faculdade, é 4 anos de faculdade, mas aí não significa que você vai pagar a pensão integral, é uma coisa Uhum. também que as pessoas não entendem. A pensão após os 18 é uma complementação, então se a pessoa trabalha e ganha R$ 3.000, tem 18 anos, consegue pagar a faculdade e se manter, ela não precisa dessa pensão. Entendi. Agora, se ela tem 18 anos e a faculdade custa 3.000 e ela recebe 1.000, ela precisa da pensão para ter uma complementação. Sim. Por isso que é interessante, quando fazer 18, entrar com o pedido da exoneração da pensão, que Uhum. aí o juiz vai avaliar se tira ou se diminui o valor que você paga de pensão. Entendi. São vários casos, né, então, assim, cada caso é um caso, por isso Sim, que tem que consultar o advogado. com toda certeza. Não tem como. Entendi. E assim, levando para essa questão do direito, né, de suporte às crianças com deficiência, hoje a gente, tem muitos pais que entram com o pedido do LOAS, Uhum. né. E eu queria saber um pouquinho de você, assim, como que isso funciona, se você já fez algum pedido desse, já entrou com alguma ação dessa, e qual uma dica que você daria para os pais e para as mães que precisam desse suporte financeiro, né, E sim, desse benefício? essa área se chama área previdenciária, né, porque Uhum. envolve muito o INSS. Esse pedido é um pedido administrativo, você pode pedir direto pelo INSS, mas você precisa do laudo. Então você vai ter que ter um laudo especificando o motivo do seu filho, dele precisar desse LOAS, e com esse laudo você vai no INSS, explica que você quer, leva toda a documentação, RG, CPF, comprovante de residência. E normalmente, gente, os comprovantes de residência é água, luz e internet, tá? Conta de gás, essas coisas dificilmente eles aceitam. Então é importante que você leve toda a documentação médica para conseguir o LOAS. Por ser um requerimento administrativo, nem precisa necessariamente de um advogado. Por que o advogado é bom? Porque ele vai avaliar a gravidade, vai conseguir fazer que o processo seja mais rápido. E como o INSS demora muito, ele pode entrar com um mandado de segurança, que é um meio que a gente fala de, vamos pedir para o juiz dar uma aceleradinha. Então aí a gente pega, entra com esse mandado de segurança para ser implementado até a gente conseguir finalizar a avaliação do caso e é o julgamento do processo. Por isso que é importante ter o advogado, mas também você consegue administrativamente sem o advogado.
Entendi. Porque, assim, a gente ouve bastante, em rede Uhum. social, internet, as pessoas falando assim: "Não, você tem direito, né, entre com um Sim, advogado que você tem direito, a criança tem direito". Mas, assim, a gente sabe que não funciona muito bem essa questão do "você tem é direito", complicado. né. E aí eu queria que as pessoas entendessem, falei assim, se ela tem, por exemplo, o pedido dela negado, né, do LOAS, Sim, ela tem a possibilidade de entrar com para rever o processo? sim. Como que funciona essa parte? Porque, assim, tem muita gente que tenta e não consegue, apesar por exemplo, no meu caso, né, eu vou dar um exemplo, eu trabalho por conta, né, então, assim, já me falaram assim: "Fê, se você tem uma empresa aberta, você não vai conseguir". Ok, mas às vezes a pessoa é que nem a gente estava falando, a maioria dos casos as mães são mães solos. Elas podem até fazer um trabalho ou outro, ou ter um trabalho, vamos dizer assim, registrado, só que aquele dinheiro só não é o suficiente Sim, para manter a casa, sim. manter a criança, né, e não consegue. Tem alguma coisa que pode ser feito ou não? Tem renda acima de tanto, não vai conseguir mesmo? Bom, vamos lá, gente, a gente precisa avaliar, é que nem a gente fala, é tudo um jeitinho. Se a pessoa ganha seus 10.000, ela não vai conseguir, Sim. não tem condições. Agora, se a pessoa ganha 10.000 e os custos com a criança superam esses 10.000, é capaz dela conseguir. Por quê? Judicialmente. Primeiro vamos responder a primeira pergunta, Hum, consegue entrar se foi negado no INSS? Sim, tá, porque a gente fala que são 2 tipos de trabalho, a gente tem o serviço administrativo, que é o direto no INSS, e a gente tem o serviço judicial, que aí nós ingressamos com o processo para que seja avaliado pelo juiz, e aí nós intimamos o INSS para que ele se manifeste no processo. Às vezes passou batido, ele não olhou direito e você consegue judicialmente a implementação. Segundo ponto, preciso ter uma avaliação socioeconômica financeira? Preciso. Por quê? Vai avaliar o custo que tem essa criança. Então, sim, talvez você ganhe seus R$ 4.000, mas o gasto que você tem com essa criança supera esse valor. Então, se supera, você precisa de uma ajuda financeira, porque você não vai conseguir se manter. Então, seria interessante você pegar esses documentos, todos os rendimentos, os comprovantes de pagamento, levar num advogado para ele avaliar a situação e juridicamente fazer uma reversão, um pedido jurídico, porque informando que o administrativo foi negado e está entrando com o jurídico porque não foi avaliado que a situação socioeconômica dessa pessoa é hipossuficiente, ela precisa de ajuda. ai, muito bom, muito bom. Eu acho que essa questão do LOAS, né, que eu acho que é o benefício que mais, as mãezinhas pedem, pelo assim, pelo contato que eu tenho, né, com as mães, é em relação a isso. E muitas têm muitas dúvidas, né. Por Sim. exemplo, eu tenho uma moça que a filha dela faz terapia junto com o Filipinho, Uhum. e aí o que que acontece? Ela escreveu um livro, né, tipo contando da história dela, da questão do diagnóstico da Sim. filha, e ela tá tentando colocar o livro para venda na Amazon. E ela recebe o LOAS. Ela falou assim: "Mas Fê, será que isso vai dar problema? Tipo, se eu começar a vender o livro, será que eu vou perder o LOAS?" Então, assim, eu falei assim: eu falei assim: "Nossa, eu nunca tinha parado para pensar É, para isso isso." tem que parar para pensar, porque assim, é aquilo que eu falei, é uma avaliação, né. Sim. Você vai ter que ver quanto você ganha, se o seu valor supera o gasto que você tem com essa criança, o Uhum, LOAS já não é mais necessário. Porque uhum. querendo ou não, o LOAS é um benefício, uma ajuda governamental, é um Sim. dinheiro que vem do governo. Então se o governo está ajudando alguém que necessariamente não precisa, não é justo para quem realmente está precisando, que a Uhum. fila também é gigante de pessoas que precisam do LOAS. Sim. Então, sim, se a renda dela ultrapassar, vai acabar perdendo, mas caso contrário não, ela só precisa tomar cuidado com isso. Mas eu Entendi. acredito que não. É, porque assim, como, além dela, eu tenho outras pessoas que, fazem e-books, né, contando dessa experiência, né, de como descobrir o diagnóstico do filho ou da filha, né, ou o dia a dia. Porque assim, o TEA, a criança autista, acho que de uns 5 anos para cá,
as pessoas falam que virou modinha, não é que virou modinha, né, É, a ninguém gente tem sabia. a gente, tem um diagnóstico mais bem feito hoje, nós Sim, temos mais especialistas, né, então as crianças estão sendo diagnosticadas mais cedo, né, sim, e muitos adultos inclusive também, sim. quando tem filhos, por exemplo, que foi diagnosticado com autismo, né, tipo, acende uma luzinha nos pais: "Meu, será que eu sou também?". É, eu vi muitos vídeos assim. Então assim, o meu esposo falava assim: "Não, você deve ser autista com certeza". Mas pelo que eu vi, vem do homem esse gene, não é? Não necessariamente, Não? não. Então Ah, assim, no meu caso eu fiz um exame genético uhum. e veio do meu mesmo. Então assim, por Nossa. exemplo, eu tenho uma anomalia no meu gene que chama, X frágil. Então esse X frágil, o que que acontece? A mulher só tem X, né, e o Uhum. homem eu dando aula aqui de genética, gente, se você faltou nessa aula de genética. E o homem tem o X e o Y, né. Aham. Então, assim, no meu caso, se eu tivesse outro filho menino, ele só tem um X, certo? E um Certo, Y, se for menino. Então, se for o meu X com anomalia, ele é 50% de chance de vir outra criança entendi. autista. Então, assim, não necessariamente que está ligado só ao gene, tá, gente? Eu não estou falando isso. Tem autistas que são ligadas ao gene e tem autistas que não são, né. Então, assim, no meu caso, eu fiz uma uma Um avaliação exame. genética, mas é bem complexo, as pessoas elas falam: "Ah, virou moda", não virou moda, eu quero deixar isso bem claro, assim, que a gente um diagnóstico não é por modismo, né, Não, não é. ninguém quer ter um diagnóstico dessa forma. Então, assim, tem todos os prejuízos, né, então quando Sim. os filhos os filhos típicos estão indo jogar bola, estão indo, tipo, fazer um esporte, os nossos estão indo para terapia. Mas tudo bem, assim, eu já me acostumei, eu já aceitei isso, eu não vou ter mais filhos, né, um só para mim tá ótimo, mas assim, é bem importante, esclarecer isso para a Sim, população, né, de que a gente vê as coisas muitas vezes na internet, mas a gente tem que procurar um profissional sim. sempre. Então assim, eu cheguei a fazer a avaliação neuropsicológica, né, de Uhum. tanto que eu ouvi, eu falei assim: "Não, devo ter alguma coisa, Só pode. ou eu tenho TDAH, ou eu tenho um grau de autismo, ou sei lá o que que eu tenho", mas gente, eu vou deixar aqui gravado no programa, eu não tenho nada. A psicóloga falou, fiz 10 sessões lá de avaliação Tá neuropsicológica, ótima. ela falou que eu não tenho nada, então Só só é no 220. eu sou acelerada mesmo. Mas ai, gente, de brincadeiras à parte, é uma coisa assim, que quando a gente recebe o diagnóstico, os pais se preocupam mesmo, né, Sim, se né, teve, se veio alguma coisa, né, da sim. nossa genética. Eu lembro que até passei num psiquiatra uma vez que falou assim: "Mas pra que você quer saber se veio de você? Pra você se culpar?". Não, a gente quer saber, não é pra, tipo, a culpa é de quem? Mas exatamente pra gente tentar evitar. Por exemplo, se eu Sim. sei que eu tenho A cinquenta chance por cento de chance de ter outra criança autista, eu estou preparada psicológica e financeiramente para eu ter outro filho? Não. gente, En é importante mesmo essa fala da Fernanda, porque assim, eh, a criação de uma criança que tem esse tipo de atipicidade é muito mais complicada. Ela tem os seus próprios horários, ela tem o seu jeito de comer, o seu jeito de lidar com a pressão, com o barulho. Então, assim, outra coisa importante também que a gente pode trabalhar na área do direito, Fer, hum, é a questão da. A gente fala muito em regulamentar a convivência do pai que é divorciado da mãe. uhum, Como que funciona nesses casos, né? Nesses casos, a gente tem exceções. A gente cria o acordo de convivência de acordo com a criança. sim, Não é de acordo com os pais, então tem que ser dentro do horário que ela se fica. Então, normalmente você pega na sexta e entrega no domingo. uhum, Agora, nesse caso de uma criança típica, vai pegar 3 horas num sábado, vai pegar 3 horas numa quinta, porque essa criança tem exames, essa criança tem todo um trabalho por trás. Então, realmente, é uma coisa bem mais puxada, não é tão simples. Então, uhum. realmente, você precisa pensar, e foi bom você falar do exame, porque criar um filho normal já é um difícil, um trabalhão, que olha, Sim, sim. atípico, então, É complexo, porque a gente tem
a gente tem que disponibilizar de mais tempo, né, de recurso financeiro, Sim. porque muitos têm seletividade alimentar, né, então ele não come qualquer coisa em qualquer lugar. Então, assim, é bem complexo. Até você falando dessa parte da visita, é uma coisa que eu também nunca tinha parado pra Não. é que como, meu, graças a Deus eu tô ali entre os 10% que ainda é É. casado. Aham. O pai ainda me ajuda com a questão do Felipinho, então eu nunca tinha parado para pensar, mas é verdade, porque assim, eles têm uma rigidez cognitiva que chama, tipo, de não querer ir para certos lugares, Sim. né, de estar no barulho. Então, por exemplo, se o pai vai buscar ou para fazer alguma atividade, tem que ser muito bem pensada, porque Uhum. se você leva para um parque e ele tem problema com barulho, ele vai se desorganizar, Todinho. né? Aí ele não vai conseguir, tipo, aproveitar. É bem complexo. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Não, mas juridicamente a gente tem que pensar em todo esse aspecto, mesmo porque quando nós falamos em defesa de direitos, a gente, numa ação de regulamentação de visita ou de pensão, regulamentação de convivência, né? Uhum. A gente pensa na criança. O advogado, ele não defende a mãe e não defende o pai. Ele defende o direito da Da criança criança. de ter o convívio com os dois, de Uhum. ter um aporte financeiro de acordo com o que ela realmente necessita. Uhum. Muitas pessoas falam: "Ah, essa advogada defende a mãe". Ah, não, tá? Advogado de direito de família defende a criança. O nosso objetivo é que essa criança tenha um convívio saudável, tanto com o pai quanto tanto com a mãe. E ainda mais crianças atípicas ou que necessitem de coisas especiais. Por exemplo, uma criança que precisa de uma cadeira de rodas. Esse carro que vai buscar é adaptado para ela? Tem um problema para poder buscar ou levar, entendeu? Precisa ter todo um contexto por trás e uma análise mais, vamos dizer, minuciosa, porque senão você acaba criando mais dor de cabeça na hora que você vai buscar essa criança. Ela não vai querer sair porque a cadeira não é dela, ela não vai querer ir com o pai porque o ambiente não está moldado para Pra ela. ela. Uma coisa que a gente vê muito no regime de convivência é que eu falo assim: ah, vamos levar a mochilinha. Não, a casa do pai tem que ser um lar para a criança. Uhum. Então tem que ter a sua cama, ela tem que ter o seu guarda-roupa, as suas roupinhas, as coisas do jeito dela, ainda mais nesses casos, para que ela entenda que ali é a segunda casa dela e não Sim. só um lugar que ela vai visitar. Sim, Porque passar tem umas férias, diferença. né? Passar uns dias. Vamos passar dia na casa do seu pai. Não, gente, é convivência, é conviver em família com o pai. Então é importante ter essa diferenciação e ter essa minuciosidade no processo também nesses casos. Nossa, gente, essa conversa hoje aqui está sendo riquíssima, tanto para me fazer pensar em assuntos que eu nunca tinha pensado, mas é bom trazer isso para vocês também, que, né, muitas mãezinhas devem passar por isso, né, por essa situação, e aqui a gente tem um esclarecimento, né? A Karen, ela é uma advogada especialista nessa questão de casos, né, de Família. família, então, eu vou deixar o arroba dela na descrição do vídeo, né? Então, o contato, caso alguém precise de alguma informação ou de uma advogada, vocês vão ter o contato dela. Mudando um pouquinho de assunto, Karen, Ai, você meu Deus. falou sobre a questão, né, de medida protetiva, Sim. né? A gente também tem eu tenho bastante contatos com muitas mulheres. Eu já passei, eu já ajudei algumas vezes algumas pessoas que estavam passando por algum abuso, né, Sim. dentro de casa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte. A mulher que ela sofre um abuso dentro de casa, ela demora um pouquinho para ela perceber, porque não é só o abuso físico, né, gente? Não é só essa questão de, ah, me bateu. Não é só isso. É psicológico, é financeiro. Então, eu acho que você, por ter trabalhado também nessa questão do social, né? Você Foi. deve ter visto muita coisa ali, né? E eu Sim. queria que você contasse um pouquinho como que foi essa sua experiência, né, da parte do social, se tem algum caso que te chamou a atenção e o que que a mulher ela pode fazer para ir procurar ajuda? Se não basta, bora lá. Esse é um caso delicado. Assim, mulheres, uma coisa que vocês precisam entender, todas no caso, é que quando você tá em sinais de abuso, você não vai falar que você tá com abuso. Você não vai aceitar o abuso. Primeiro de tudo eu não sofro abuso. O meu marido não é possessivo. Você só não sai de casa para lugar nenhum. Você só não tem contato com as suas amigas. Você só não tem dinheiro no banco, porque quem te dá dinheiro para sair é seu marido. Então, assim, eu já vi diversos casos. Eu já vi mães com crianças atípicas que apanham.
E para separar é mais difícil, porque você já tem o peso de ter que lidar com a criança, e a mãe ela se culpa, então ela fala assim: ele pelo menos me ajuda um pouco". O maior problema da medida protetiva e da mulher vítima de violência doméstica é financeiro, Sim. porque ela não tem condições financeiras de sair dessa situação de abuso, porque ela não consegue mais lidar com essa situação de abuso. As pessoas sempre falam assim que: "Ah, ela sempre volta", e ela volta. Você sabia que estatisticamente ela volta? Existe um sistema no cérebro da pessoa que ela vai voltar, porque para ela, aquele é o lugar que ela está acostumada. Aquele é o lugar que ela sabe que ela vai querer ter um pouco de segurança. Uhum. Então, o que seria interessante fazer nesse caso? Existem 2 ONGs que são gratuitas, né, Uhum. que se chama Mapa do Acolhimento, que é advogada e psicológico gratuito, atendimento psicológico e advogado, gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica. Eu faço parte como Uhum. voluntária, né, Que nesse legal. caso. Sim, você pode se inscrever, e aí a gente atende mulheres de todos os lugares, de todas as regiões. Nesses casos, quando você tem um problema de violência doméstica, a principal coisa é você fazer um boletim. Aí todo mundo fala assim: "Faz online, dá para fazer". Eu não indico. Por Uhum. quê? Quando você faz online, ele nem sempre vai te fornecer a medida protetiva direto. Então, Uhum. é muito mais saudável para você ir na delegacia, perder umas horas e sair de lá com a medida protetiva, ou depois, do que depois você pegar, fazer um boletim online e esperar a ligação do delegado. Porque o Uhum. boletim online funciona dessa forma: você vai informar que você foi vítima. O boletim online funciona dessa forma: você vai informar que você foi vítima de uma violência doméstica e depois de um tempo o delegado vai ter que ligar para você. Então eles realmente ligam 3 vezes. Se você não atender nenhuma, eles vão te encaminhar uma mensagem para você comparecer na delegacia. Hum. Aí nisso você já não conseguiu a sua medida protetiva, entendeu? Entendi. Então é extremamente importante a medida protetiva. Segundo, a medida protetiva não é só para você, ela engloba também os seus familiares e todas as pessoas do entorno. A gente tem uma dificuldade hoje em dia com relação à convivência do pai com a criança. Por quê? A mãe tem uma medida protetiva, mas o juiz não aceita a convivência só com a mãe. Ela tem que existir com o pai, porque as Uhum. crianças não têm uma relação com isso. Uhum. Então é implementado o regime de visitas. Então o que que nesse caso nós fazemos? Existimos um assistente, um terceiro interessado, que pode ser uma mãe, uma tia, uma avó, que faz o leve-trás, né, que nós falamos, que Uhum. vai levar essa criança para o pai e trazer para a mãe, para que não quebre a medida protetiva. Entendi. Outra coisa importante, gente, mulher não quebra a medida protetiva. A não ser que seja ela que tá tomando a medida protetiva. Porque tem umas pessoas que perseguem homens por aí que eu sei. Essa aí eu não sabia. Mas as Tem, mulheres são doidas também, gente do céu. tem gente para tudo. Nesses casos em que a mulher tem uma medida contra o homem, o juiz deu a medida protetiva para que ele cumpra, não ela. Ela não tem que não ir ver ele tem que não ver ela. Então, se você vai no mercado, você não vai trocar de mercado, ele que vai trocar de mercado. Se você vai na feira e ele mora num lugar que tem a mesma feira, ele vai ter que ir em outra feira. Não é você que muda os seus lugares, é ele que muda. Porque a Entendi. obrigação é imposta a ele, não a Uhum. mulher. A gente vê muito advogado falando assim: ah, a mulher quebrou a medida protetiva porque ela foi buscar a criança. Não, a mulher não quebra. O direito é implementado ao homem, a obrigação é dele. Então é a mulher que ela pode conviver livre e tranquilamente. Mesmo porque é complicado, você já apanha, já sofre, ou você teve todo um abalo psicológico durante anos, e aí depois você ainda tem que se pegar e ficar fechada na vida. Uma coisa também, assim, magnífica que nosso judiciário implementou é que, recentemente, no fim do ano passado, o STJ decidiu que, em casos de violência doméstica, em que precisa fazer o divórcio e você e seu esposo têm uma casa comprada de vocês, ele sai e você não precisa pagar o aluguel. Porque o certo é, você se divorciou e ficou na casa, você vai dar um aluguel pro seu esposo. Hum. Porque, querendo ou não, vocês compraram a casa junto, a casa pertence aos dois, e o correto é pegar e dividir. Uhum. Mas em casos de medida protetiva, não. Por quê? Porque o STJ entendeu que a mulher, se você
expor que ela vai ter que pagar um aluguel para o cara que já fez uma violência contra ela, é pedir para ela ser violentada 2 vezes, Sim, entendeu? Então, nesses casos, a gente também, o STJ protege, o judiciário protege a mulher. Com relação a voltar, que é uma coisa bem complicada, eu quero que vocês entendam que é normal vocês voltarem. Vocês estão machucadas por dentro, vocês estão, extremamente, pensando em seus filhos, extremamente preocupadas com a vida, vocês não têm um suporte psicológico correto, não têm um suporte psiquiátrico correto, não têm um suporte jurídico correto. Então vocês vão se sentir perdidas, vão se sentir mal e vão voltar. Mas quando vocês voltarem, criem forças internas para vocês saírem. Procurem ajuda, tem um mapa do acolhimento, que é uma ONG muito boa para você lidar com um tratamento psicológico gratuito, e assim, você vai conseguir até melhorar a sua mente e os seus filhos, porque os filhos sentem também a pressão que é dentro de uma casa, de um lar abusivo. com certeza, porque não é só a mulher que sofre, né, Não, a criança sofre sofre. também, porque muitas vezes, vê toda aquela situação, né, de no caso, por exemplo, de violência, física, né, bater na mãe, né, Sim, aí a mãe, né, tentando, defender ali muitas vezes a criança, ou se a criança também, tipo, né, avança no pai, sim, acaba às vezes também apanhando, é bem complexo mesmo, porque a criança já vai crescer com um trauma ali, com né, toda não é certeza. só a mãe que vai ficar traumatizada, mas a criança também. Eu sei que assim, existem várias políticas públicas, né, Sim, para a questão de mulheres que sofrem algum tipo de violência. Nós temos as delegacias da mulher, né, que, sim. tem diferença da delegacia da mulher para uma delegacia normal? Ah, super. A diferença da delegacia da mulher para primeiramente, gente, vocês vão se sentir em casa. A delegacia das mulheres, ela tem um canto para suas crianças, tem brinquedos, que as crianças podem estar lá brincando enquanto você está fazendo o seu serviço. O acolhimento é diferenciado. Eu sei que em alguns lugares, realmente, a pessoa não está bem no dia e pode ser uma pessoa que não dormiu bem, acordou mal, e aí é normal, somos seres Uhum, humanos. Mas a maioria delas, o atendimento é especializado e voltado para a mulher. Eles vão perguntar de coisas que você nem imaginava que poderia sofrer. Eu vou falar sobre, por exemplo, abuso sexual. Você não sabe se você pode sofrer abuso sexual do seu marido, mas quando você tem um relacionamento íntimo com seu marido sem você querer, é um abuso sexual. Então, isso também é questionado. Então, você vai descobrir coisas de uma forma que você nunca viu. Eles vão perguntar com delicadeza, a maioria são mulheres, então o tratamento é melhor. E além da Delegacia da Mulher, tem também, na maioria dos municípios, um centro especializado, que tem o CREAS, né? hum. E tem o. Eu não me recordo do nome agora. Qual que era o nome do lugar? Esqueci. Enfim, na maioria dos lugares tem um centro especializado de atendimento da mulher, que você vai num CRAS da sua região e procura. Lá eles vão ter também um tratamento psicológico, eles vão ter também uma escuta especializada com essa criança para verificar se ela também sofreu um abuso. Então, é muito importante você ver as políticas públicas da sua cidade, do seu município, porque eles têm. As pessoas não procuram e falam, no meu município não tem. Mas tem sim, porque a maioria tem. Hoje em dia, tem até botão específico para você ligar na cidade para a Guarda Civil estar presente mais rápido. Por Sim. quê? Porque a polícia militar, ela tem que atender o estado inteiro. Então, o município implementa um botão específico, um número específico só para atendimento de vítima de violência doméstica. Então, é importante vocês verem a política pública do município de vocês. Super importante essa sua fala, porque assim, chama-se botão do pânico, né. As mulheres que têm a medida protetiva, elas recebem, acho que acesso a um aplicativo, que elas podem colocar no celular, Aham. e aí se o parceiro descumprir, né, essa questão Sim. da ordem protetiva, vocês vão lá no celular, aí Corre. já dedam o ex-marido, e daí Sim, realmente vai uma viatura, né. A sim. maioria dos municípios tem a viatura da Maria da Penha, né, que são já pessoas específicas para tratar a questão da violência doméstica. Inclusive, o ano passado, a gente recebeu no podcast uma guarda, né, a Magda, que ela é dessa parte da Maria da Penha. Então, Hum. assim, ela contou várias coisas, né, pra gente, deu o telefone,
telefone, gente, para vocês ligarem para a polícia, para a guarda, né, para não ficar à mercê da violência, Sim, né. Então, assim, esse é o assunto que eu gosto de reforçar, porque muitas vezes a gente não vê saída, sim, sabe. E como eu já tive também muito contato com muita gente diferente, eu sempre trago esse assunto de volta, por quê? Porque é um assunto que com a pandemia eu acho que se agravou ainda mais, as pessoas sim, ficaram sim. confinadas dentro de casa, né, aí o marido não saía para ir trabalhar, né, aí a mulher, É o né. estresse, acumula é muito feromônios ali rolando, não dá, o estresse Sim, e aí ela até comentou sobre isso com a gente, né, que, na época da pandemia foi uma época foi um boom, que aumentou foi o muito a maior. questão da violência doméstica. Mas assim, graças a Deus, né, não estamos mais em pandemia, a gente não vive mais enclausurado dentro de casa, Sim, mas mesmo que tivesse, né, não justifica. não. Mas assim, hoje, se hoje a pessoa ir trabalhar com todo a rotina que a gente tem, ainda acontece, então, né, é pra acender uma luzinha, né, Karen? Sim, e o importante também, que eu vou informar para vocês agora, é vocês ensinarem seus filhos a descagem direta do 190, tá? Porque muitas mães não fazem isso, não explicam para o filho, ó, celular, se o papai começar a fazer uma coisa feia, você pode ligar lá. Ensine seus filhos o endereço da casa de vocês. Ó, a gente mora na rua tal. Coloque uma palavra de emergência para sua irmã, para sua tia, para sua prima, para na hora que acontecer, você só liga e fala abacaxi. Ela vai saber que ele está te agredindo, que precisa de uma polícia lá e ela vai ligar para o 190. Essas palavras de emergência que a gente sempre fala para as mulheres, o cara não ter uma noção, você não vai ligar e falar, tô me batendo. Não, porque aí ele vai ficar mais nervoso ainda. Então, coloque uma palavra de emergência, combine. Tem coragem de fazer o boletim de ocorrência, vocês não têm coragem ainda de dar esse passo, então crie esses aspectos, essas minuciosidades na vida de vocês, para que vocês se sintam mais seguras e criem coragem de tomar o rumo. Outra coisa importante também que eu preciso falar é, quando vocês estão sendo vítimas de violência doméstica, não é só espancamento. Outra coisa importante que eu preciso falar é, o murro que ele dá num armário é uma violência psicológica. O fato dele não te deixar acessar as contas é uma violência patrimonial. Você não consegue sair num shopping para gastar, você não consegue comprar comida para o seu filho porque você não tem um financeiro de qualidade, você não consegue nem ter acesso às contas. Ah, outra coisa também importante é com relação à violência psicológica. Você nunca vai arrumar alguém, você não é bonita, você não consegue arrumar um trabalho, você não é uma boa mãe. Essas são falas de violência psicológica. É mais difícil comprovar juridicamente? É. Então, o que eu indico? Gravem. Gravem essas situações para que vocês possam provar juridicamente e pedir uma indenização, que hoje, atualmente, também tem decisões cabendo de indenização de dano moral para casos de violência doméstica. Nossa! Hoje em dia. Isso aí dos maridos, vocês que tomem Sim, jeito. porque querendo ou não, essa Tá mulher ela certo. vai ter um problema, vai ter um custo psicológico, vai ter um custo com o médico, com o remédio. E é o que eu falo: curar uma perna quebrada é um processo que vai durar 3 meses. Agora, você curar uma violência psicológica, todo os seus 3, 4, 10 anos de violência psicológica não vai se curar em 30 dias. Vai ser um trabalho de no mínimo 2 anos, de você tentando entender. Porque a maior parte dessas mulheres acham que é porque elas não foram mães suficientes, não foram esposas suficientes. Tem a E culpa, né? bem, é incrível. E você conversa com elas e elas realmente falam: é minha culpa, eu não deveria ter denunciado, porque eu não estaria passando por isso. E até no divórcio. Uma coisa que eu falo com as minhas clientes é: tá divorciando? Não importa se é violência doméstica ou não. Vá para o psicólogo, converse com o psicólogo. Por quê? Porque você vai conseguir lidar com as emoções melhores num divórcio, Sim. porque muitas mulheres abrem mão de bens. Não quero carro, não quero casa, eu só quero me livrar. Não é assim que funciona. Seu filho vai precisar ir num médico, você não vai ter o carro. Você vai precisar de uma casa, não, mas você não vai ter, você vai ter que pagar aluguel. Tudo tem um quesito por trás. Sim. Então é importante ter esse acompanhamento psicológico, ainda mais em casos de vítimas de violência doméstica, para que você, quando tome a decisão de se divorciar, não volte atrás, como eu falei que muitas voltam.
Sim, é bem importante falar isso, porque querendo ou não, se a pessoa já está saindo do casamento, né, se ela não trabalha, teve toda essa privação patrimonial e ainda abre mão, é por isso que muitas vezes volta, Sim, porque não tem como se sustentar, ficou muitos anos fora do mercado de trabalho, sim. e aí, acaba se submetendo a voltar. Então, não abra mão dos direitos, né, de vocês, porque o direito não é só seu, é do seu filho também, de ter um ambiente bom para viver, né? E lidar com essa situação, se é difícil para nós que somos adultas, mães e mulheres, imagina para uma criança. E outra coisa importante é que a gente tem vários movimentos atualmente, né, de mulheres que estão se voltando mais a escolher ficarem só nos lares, não trabalhar. E isso é normal, você tem o direito de escolher. Só que você precisa pensar também. Eu sei que é ruim falar de, vou casar já pensando na separação, mas, gente, é importante você avaliar todas as hipóteses. Quando você vai tomar qualquer decisão na sua vida, você vai ter que saber todos os lados, qual o lado bom e qual é o lado ruim. Então, essa mulher precisa se preparar, fazer um contrato de pacto antinupcial para que, se caso venha a ver, porque no começo tudo é lindo. Sim. Depois de anos, aí a toalha em cima da cama já cansou. Então, o que você faz? Você fala, não aguento mais, vamos separar. Só que aí você ficou 10 anos cuidando de uma casa, cuidando do seu filho, cuidando do seu esposo, você não estudou, você não fez uma faculdade, você não trabalhou, a sua carteira está em branco. E aí, quando você vai na justiça, você está com seus 30 anos, você está apta ao mercado de trabalho na sua idade. Mas e na sua carteira? E aí, o que você vai fazer? Então, faça um pacto antinupcial para você já ter uma cláusula que fale que, em caso isso aconteça, que ninguém quer, mas caso aconteça, você tem uma segurança, porque a briga no judiciário é difícil. Até dos 30 aos 58, elas voltam para o mercado de trabalho. Elas não recebem pensão como antigamente. Antigamente, quando você se divorciava e se dedicava ao lar, você teria que ter um alimento compensatório, que é para compensar o tempo que você ficou lá. E uma pensão por até 2 anos, no máximo, para você voltar ao mercado. Então pensa, se o mercado já é difícil para quem já está há anos, imagina para quem nunca esteve. Sim. Foi bom você falar dessa questão do compensatório, que veio uma coisa aqui na minha cabeça. Essa semana saiu, acho que um resultado de um pedido do marido da Ana Hickman, que pediu acho que ele fez o pedido numa ação dessa questão do dano Alimento compensatório. Isso, porque ele se dedicou a cuidar da carreira da esposa. Gente, é incrível, mas o juiz está certo. Eu sei disso, não fiquem bravos comigo. Vamos explicar o que é o alimento compensatório. O alimento compensatório é aquele valor plus que você precisa para que você consiga se reerguer. Então, hoje, ele não tem uma fonte financeira. A fonte financeira dele era quem? Era a Ana Hickman. Sim. A gente tem que ser claro com isso. A mulher sustentou o homem. Só que aí, quando divorciou, viu que tinha muita dívida. Falou, cara, você não é mais gerente, você não é mais o procurador, você não faz mais nada. O que aconteceu? Ele não tem condições de te manter. Então, nesse caso, o direito serve para todos. Sim. Do mesmo jeito que para a mulher, serve para o homem. Então, o que ele teve? Um alimento compensatório para compensar esse tempo perdido. Vai ser para sempre? Não, gente. Não é para sempre. Ele tem um prazo. Eu evito falar de casos assim muito grandes, né? Coloquei você numa saia justa! Porque esses casos midiáticos são complicados. Mas sim, os alimentos compensatórios servem tanto para a mulher quanto para o homem. E a pensão também, gente, serve para o homem. O homem decidiu que ele vai cuidar da casa e a mulher trabalhar. E aí ele se dedicou. Vai servir. Só a Maria da Penha que não serve, tá, gente? Entendam, não serve. O homem não tem Maria da Penha. Mas o resto consegue. Aquilo que a gente fala. Quando nós ingressamos no direito, as pessoas falam muito que acham absurdo o advogado penalista defender o criminoso, isso e aquilo. O que a gente vê como advogado é que a gente está defendendo o direito dele de cumprir a pena dele corretamente. Então a gente está defendendo o direito não dos atos dele, não que ele foi correto, mas que sim, ele fraudou a Ana Hickman? Fraudou. Ele acabou com a empresa? Sim, porque está em milhões as dívidas. Sim. Mas
ele tem juridicamente esse direito por lei de ter esses alimentos compensatórios, mesmo porque, se a gente parar para analisar, ele tem que pagar uma pensão. Ele é uma pessoa midiática, todo mundo conhece, ninguém vai querer contratar. Por quê? Porque ele tem um histórico negativo. Então, ele não vai conseguir emprego. A pensão ele não vai conseguir pagar, ele vai acabar sendo preso. Então, a gente já viu casos de midiáticos que foram presos, porque a pensão, na época que foi implementada, era altíssima, porque ele recebia, mas ele fez uma coisa errada, seu salário caiu e ele não consegue mais pagar. Sim. Isso é muito comum. Então, tem que ter esse equilíbrio no judiciário. E foi o que aconteceu. Sim. Né? Na hora que você falou assim, de dando alimentos compensatórios. Eu tava ouvindo essa notícia no rádio, né? Porque daí eles estavam comentando sobre como a Ana Hickman se colocou na internet, aí se colocou, aí o marido também foi lá e rebateu. Assim, eu sei que é um caso complicado, esses casos, né, que são de famosos, midiáticos, como você chamou, mas é bem complexo, né? Porque ela, num determinado momento, ela se separou dizendo que teve um abuso. Sim. Né, também dessa questão de violência doméstica. Aí, a pessoa violentada ainda tem que pagar o violentador. É meio que... São duas coisas separadas, eu entendi. Mas, mesmo assim, é meio traumático pra mulher, então, né? Para nós do direito, foi uma surpresa também. Porque como nós, no caso, que nem eu falei pra você, hoje em dia o STJ entende que a mulher não tem que pagar um aluguel se ela mora na casa que é dos dois. Porque foi vítima de violência doméstica. Só que esse caso veio como uma bomba no direito de família. A gente falou assim, muitos falaram, é um retrocesso. Outros falaram, não, faz sentido. Porque a gente tem que avaliar, o direito cada caso é um caso. Então tem que olhar por trás de tudo. Ele é uma pessoa que, querendo ou não, gente, vamos falar assim, eu não estava entre quatro paredes. Eu sei que ela deve ter sofrido uma violência psicológica gigantesca. Mas a vida dela, ele esteve ao lado. Por mais que ele foi um crápula, uma pessoa muito horrível, foi. Mas a carreira dela, ele cuidou. Ele deixou um arrombo, milhões devendo? Deixou. Mas hoje, o bem que ela tem, ele também batalhou para ter. Então, os alimentos compensatórios é para compensar esse tempo do trabalho. Não, sim. Eu não sei, assim, eu não sou do ramo e eu entendo bem pouco. Mas são processos diferentes, né? São. Então, por exemplo, não é porque ele foi um abusador que ele vai perder o direito do caso de ter dedicado, vamos dizer assim, a vida profissional dele Sim, mesmo porque ele não perde nem os bens. A divisão dos bens vão sair, eles vão ter que dividir na separação. Caso de violência doméstica é uma coisa, divisão de patrimônio é outra, gente. Uma coisa não é vinculada à outra, tá? Ele teve abuso? Teve. Você pode pedir uma indenização de dano moral? Você pode. Mas, vamos lá, tem um limite aí. Então, o patrimônio vai ser dividido. Tem 2 carros, um para cada um. Tem 2 casas, uma para cada um. Dentro do padrão, entendeu? É tudo certinho. Uma coisa, aquilo. São separados. Entendi. Nossa, eu acho que assim, hoje foi uma conversa que realmente me esclareceu muitas coisas, gente. O programa aqui eu acho que foi mais pra eu tirar minhas dúvidas. Mas eu acho que é importante, porque a gente padece, né? O povo padece por falta de informação. Sim. E essa questão de direito de família é bem complexo, né? Extremamente. Porque, assim, cada um quer ver o seu. Sim. E nessa questão, não é o meu querer, né? Tipo, é bem regradinho ali no direito, o juiz vai seguir ali as regras, não tem os eu achos da vida. Não. Né? Então, eu acho que, assim, foi muito boa a nossa conversa, sabe, Karen? Que bom. Foi tranquilo? Foi, graças a Deus. Eu falei, eu fico nervosa, mas eu esqueço que eu gravo o vídeo. Não, a pessoa aqui é influencer, gente. Fala o seu arroba aí. Doutora Karen.azevedo. Então, assim, ela é influencer, gente. Sigam ela lá no Instagram, porque ela sempre faz vídeos de dicas, né, dessa questão do direito da família. Então, se você precisa de alguma questão dessa, entre em contato lá no Instagram dela. A gente vai deixar os contatos na descrição. E é isso, meninas.
não deixem de lutar pelos seus direitos. Na Sim. mesma coisa, mulher quanto homem, porque a gente sabe que realmente tem também Sim, o outro tem. lado também. O homem, às vezes, a gente dá uns petelecos neles também. Não, tem muitas mães que acham que o filho é só delas e eles não podem visitar, não podem ter nada. Ah, você não pagou a pensão, você não vai ver. Não é assim que funcionam as coisas. Sim. São coisas distintas. Porque assim, muitos divórcios também acontecem e não é nesse ambiente de violência doméstica que a gente está falando. Sim, não. Só simplesmente por incompatibilidade de gêneros Sim. e outras situações. E é injusto você privar o seu filho da convivência com o pai. Sim. Porque isso também traz traumas para a criança, né? Não, querendo ou não, E ainda tem a questão da alienação parental, né? Então, essa é outra questão que está sendo discutida no judiciário, nós não entraremos nesse ramo, porque é uma discussão bem complexa. Sim. Tem uns juristas que entendem que é aplicável, outros falam não é aplicável. A alienação parental é bem complicada mesmo, mas tem casos de abusos mesmos, de mães que não deixam os pais ver os filhos. Eu já entrei com pelo menos uns 3 processos para regularizar a convivência. A gente não fala visita, a gente fala convivência, porque a criança não é um visitante, ela convive com o pai. Aí, para regularizar essa convivência, porque a mãe não queria deixar, porque não paga pensão, não vai ver, porque é muito neném, não vai ver, só vai ver na minha casa. São coisas, assim, complicadas, mas que tem no judiciário. Você tem que colocar a pensão, a convivência desde o início. A criança tem 6 meses, ela não mama na mamadeira. E aí, o que você faz? Não vai ver, não vai pegar, vai ficar na casa da mãe, mas ela já tá com outro cara. Ela já casou de novo. E aí? Ele vai ter que ir lá, ficar na mesma casa que tá o atual, o ex, e ela lá? Gente. É complicado. É cada situação. Karen, foi um prazer receber você aqui, sabe? Informações riquíssimas, que eu sei que, assim, muitas pessoas precisavam saber, não sabiam. Essa questão, né, do LOAS, essa questão da violência doméstica. A gente entrou aí em vários ramos, né, do direito. Sim. Então, assim, eu sou imensamente grata. E você é a Imagina, nossa primeira convidada de 2025. Eu sou grata. Gente, imagina. Que Deus continue te iluminando, porque você é uma mulher guerreira, né? Eu sei que, assim, você também é uma mulher empreendedora, que tá sempre ali correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Que Deus te permaneça assim. Muitas pessoas falaram muito bem de você. Falaram assim, Fê, convida ela. Então, assim, eu parei um pouquinho com o podcast, né, no final do ano passado, por conta das festas e tudo mais, mas, assim, foi um prazer realmente enorme. Não, eu que agradeço, imagina. E eu queria que você deixasse uma mensagenzinha aí para os nossos internautas, né, para os nossos telespectadores, para a gente dar um feliz 2025 aí para todo mundo. Gente, pensem em 2025 com gratidão, com muita luz. Acreditem em vocês. A nossa vida só gira se nós quisermos. As coisas só acontecem se você for atrás. Não adianta a gente querer e não fazer. Então, um 2025 de muita luz, muita gratidão, de muita prosperidade e saúde na vida de todos. Ainda mais na sua vida, Fernanda. Obrigada. Eu amei ser convidada. Quando precisar, pode me chamar, que a gente tira umas dúvidas aqui. Sim. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu sou grata. Imagina. Gente, então é isso. Então compartilha aí com os amigos, né, o vídeo, né, curte, comenta, compartilha, porque são informações extremamente importantes. E se você tem alguma dúvida também, coloca lá nos comentários. Vou falar com a Karen para que ela nos dê esse suporte para responder vocês. E é isso. Nosso primeiro programa acaba aqui, mas quinta-feira que vem tem outro. Até mais. Tchau!